Fala aí, torcedor do Alviverde. O Palmeiras ganhou, né, de 4-1 aí e agora embalou mais ainda na tabela do Brasileiro. Tá com uma vantagem muito boa porque o Flamengo perdeu. Então, vamos ver aqui como é que foi essa partida. 4-1, dois golaços aí do Flaco Lopes. Comenta aí abaixo, você acha que o Verdão vai ser campeão aí desse Brasileirão? Comenta a sua opinião. Bora ver aqui um pouco sobre esse jogo e também tudo do mercado da bola aqui do Alviverde. Sem mais enrolações, bora com as últimas informações do Verdão. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, uma ótima segunda-feira e olha, uma ótima segunda-feira pro torcedor palmeirense. Final de semana foi praticamente perfeito, a gente colocou aqui o resultado que o Flamengo perdeu pro Cruzeiro, o Palmeiras ganhou por 4-1, o São Paulo perdeu pra Chapecoense, Red Bull Bragantino venceu o Grêmio com um gol no finalzinho, o Santos empatou e o Corinthians perdeu também, a gente vai comentar tudo isso com ele, o comentarista mais fofinho do Brasil, Caioba Ribeiro. Caioba, vamos começar falando do líder, Palmeiras, né? Tava aquela preocupação, Flamengo vai chegar, Palmeiras tá jogando mal, já abriu 6 pontos novamente para o rubro-negro carioca e a gente vai mostrar agora como foi a vitória do Palmeiras em cima do Vasco, mas antes o Vasco começou melhor, né? A gente tem até uns lances aí e o Carlos Miguel fazendo defesas importantes, Caioba. E é importante o goleiro diferente aparecer quando o time mais precisa dele. O primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo amarrado, tenso, o Vasco teve oportunidades e aí o Carlos Miguel manteve o Palmeiras no jogo, que é sempre fundamental para um time que briga pelo título. Inclusive o Abel falou que ele cobrou os jogadores no intervalo, se liga aí. Porque na primeira parte já havia isso não ajuda absolutamente nada o Palmeiras, é isso que eu digo aos nossos torcedores. Uma das coisas que eu lhes perguntei ao intervalo foi isso. Foi se individualmente os jogadores de Palmeiras não são capazes de fazer mais um bocadinho, foi quase que desafiá-los. Isto é o melhor que nós conseguimos fazer como equipa, isto é o melhor que tu consegues fazer, Lopes, isto é o melhor que tu consegues fazer, Roque. Acho que fizemos uma segunda parte belíssima. Caioba, pensa numa cobrança que deu certo. Olha só, o Palmeiras no segundo tempo fez logo 4 gols, começando com esse golaço do Flaco Lopes. Comente este segundo tempo do Palmeiras, golaço logo no primeiro minuto, Caioba. E aí o gol saindo cedo, destrava o resultado, aumenta a confiança, muda o ambiente do estádio. E o Flaco tá jogando muito, né? O Flaco, pra mim, é o melhor jogador do Palmeiras ao lado do Arias nessa temporada. É um cara decisivo, um cara que toda vez que precisa, ele dá a resposta que se espera de um jogador de seleção, de Copa do Mundo, do tamanho dele. E aí, em 5 minutos, resolveu o jogo. É uma diferença grande entre as equipes, principalmente em termos de elenco. Na hora que você começa as trocas, Flamengo e Palmeiras se distanciam muito dos rivais. Os 11 titulares você tem jogo. Tem vários times que vão bater de frente com Palmeiras e Flamengo e, pra mim, tá definido. O título fica entre uma dessas duas equipes só. Boa, Caioba. O torcedor... Eu queria até destacar nesse terceiro gol, Caioba. Olha o pique do Maurício, né? O Andrés carrega a bola desde lá de trás e olha a facilidade até que o Maurício ultrapassa todo mundo e faz esse terceiro gol, que teve uma falhinha do Léo Jardim também, né? Mas é legal você destacar isso, e não só do Maurício, do Alan também aqui aberto pela direita. Porque quando você conduz a bola, o portador da bola, o cara do passe, nesse caso era o Andrés, a gente tá vendo mais um golaço do Flaco, você precisa ter opções de passe. Se você tem só jogada individual ou um cara para passar, você é facilmente marcado. Na hora que se apresentam 2 ou 3 caras, o leque de oportunidades cresce muito. E com um cara inteligente como o Andrés, aí é gol. Perfeito, Caioba. E tá aí o gol do Vasco, 4-1. E antes do jogo e depois do jogo, teve a homenagem da torcida pro Gustavo Gomes, né? Ele que... Monstro. É um monstro, né? É o xerife do Verdão, tanto que o Mosaico até fala isso. Xerife do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes ali. E a torcida depois até entregou uma placa pra ele, Caioba. Assim, é quase que raro, mas muito merecida essa homenagem ao Gustavo Gomes, que inclusive até saiu uma notícia aqui, ó, que ele vai renovar até 2030. 2030 tá renovado o contrato do Gustavo Gomes. Merecido, né, Caioba? Mais do que merecido, e não é só por ser o maior zagueiro artilheiro da história do clube, não é pelos títulos conquistados, é pela liderança e pela identificação. É um cara que parece que mora no Brasil a vida inteira e que ama o Palmeiras, que cresceu dentro do Palmeiras. Todas as homenagens são poucas para um cara desse tamanho. Aquele primeiro tempo preguiçoso, desinteressado, deixe seu like também pra gente. E aí, pronto. O Abel acho que deu uma chacoalhadinha no intervalo, com certeza, teve participação do Abel, porque estava um primeiro tempo, né? Ruim de ver, o Vasco jogando melhor que o Palmeiras em casa, o Vasco lá na zona do rebaixamento, jogando melhor, o Vasco penúltimo colocado. Nós pegamos o Vasco na lanterna e perdemos.
Pegamos o Vasco vice-lanterna e no primeiro tempo o Vasco conseguiu ser melhor que o Palmeiras. Não pode, não dá. Palmeiras líder do campeonato, aquele primeiro tempo para apagar, para esquecer. O segundo tempo, outro time, outra história, outro resultado, da forma como a gente está acostumado, da forma como o Palmeiras joga e tem que continuar jogando. Espero que seja assim, ó, no segundo tempo para dar um... É agora, essa é a referência do Palmeiras. É esse o Palmeiras do restante da temporada. Tem que ser esse aí, do segundo tempo. E não importa que era o Vasco, porque contra esse mesmo Vasco no primeiro tempo foi duro, foi sofrido. Então é o time que mudou, a postura que mudou no segundo tempo e por isso goleou 4-1. Tomou gol no finalzinho lá, não tem problema. Mas conseguiu um bom resultado, e um resultado assim, que traz um pouco de paz, né, de tranquilidade. Era um jogo muito ruim, o Palmeiras jogando contra Galo, contra Fluminense, contra o Cerro, tudo jogo ruim. Tudo jogo ruim. Mas o que aconteceu de diferente para esse Palmeiras jogar bola? Esquecemos um pouquinho desse negócio de 3 zagueiros, né? Esquecemos um pouquinho. E, ó, às vezes vocês vai ver a transmissão, os caras falam umas coisas que a gente tem que filtrar, tá? Tem que dar uma filtrada. Porque vem umas coisas aí que a gente tem que filtrar, tem que entender, tem que traduzir. Porque às vezes o Palmeiras jogava com 3 zagueiros e não era 3 zagueiros, porque o Murilo jogava de lateral. Às vezes o Murilo jogava de lateral. Contra o Cerro, não, tá? Contra o Cerro, pior ainda. O Alan jogou de ala. Pior ainda. Mas muitas vezes os 3 zagueiros, quando jogava ali Barbosa, Gomes e Murilo, o Murilo virava lateral. Era 3 zagueiros de função, mas não 3 zagueiros de posição dentro de campo. É que jogavam os 3 zagueiros. Isso não quer dizer que o Palmeiras jogava com uma linha de 4 ou de 5. 3 zagueiros, 5, 2 laterais e 3 zagueiros. Não, o Murilo era lateral, então era uma linha de 4 jogadores defensivos, mesmo sendo 3 zagueiros posicionados, mais um como lateral. E aí se falava que o Palmeiras estava jogando posicionado com 3 zagueiros. Não, não estava. Não estava porque o zagueiro fazia a função do lateral. Hoje, que jogou com 2 zagueiros, com o Giai que voltou no time, e o Giai, para marcar, ele resolve, ele serve. Para jogar ali posicionadinho, para fazer cobertura, para chegar uma bola na frente, ele chegar no fundo e dar um passe para gol, nós não vimos ainda, né? São mais de 90 jogos sem nenhum passe para gol. Tudo bem, tá ruim ali. Mas ali tem o Alan também, acho que tinha, tá? Acho que tinha. Acho que foi a despedida do menino, a gente já vai falar sobre isso. Mas ele chega até ali, e quando tinha o Alan, vamos dizer assim, que acho que fica melhor, o Alan resolvia por ali. Só que quando o Alan vira ala, meu Deus do céu, não faz isso com ele não, Abel, não faz isso com esse menino não. E aí, o Alan estava resolvendo lá na frente. E o Giai foi lateral hoje. Não fica, não, hoje o Palmeiras está jogando com o Giai, mas o Giai está fazendo 3 zagueiros. Não estava. O Giai estava jogando de lateral. Só que o que eles não entendem, que às vezes eles falam para vocês, é que quando a jogada vem pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, o lateral ele tem que fechar para cobrir o zagueiro. Aí fica aparecendo no desenho da câmera que tem 3 zagueiros, mas os caras não tem que entender isso, quem está comentando o jogo, né? Que não são 3 zagueiros, é só uma cobertura de lateral. Só uma cobertura de lateral. Palmeiras jogou no 4-4-2 hoje. 4-3-3, vai, porque aí estava o Arias ali pelo lado, estava 3 jogadores de frente. Estava o Flaco, estava o Maurício e estava o Tigrinho. Então 4-3-3. É mais fácil da gente entender. Então não tem essa história do Giai fazer o terceiro zagueiro. O Giai só cobria quando a jogada vinha pelo lado esquerdo. Aí fica ouvindo umas bobagens aí que os caras falam durante a transmissão. Então, às vezes, quando 3 zagueiros, um é lateral, e hoje o lateral que jogou de lateral não jogou de terceiro zagueiro. Então, só para a gente deixar as coisas claras, que as coisas voltaram ao normal. Estou dizendo isso por quê? Para explicar que o melhor momento do Palmeiras na temporada, e faz um tempinho já, foi bem antes da Copa do Mundo, inclusive. Porque quando o Palmeiras estava para sair, para parar para a Copa do Mundo, o time também caiu. E passou 50 dias sem jogar e voltou, depois da Copa do Mundo, em baixa, queda livre. Queda livre. Fez uma vitória em 4 jogos. Agora não, agora é um Palmeiras que pelo menos hoje dá essa esperança para a gente de reencontrar de novo esse bom futebol. Segue o líder, reencontrar esse bom futebol, jogando da forma como o Palmeiras está acostumado a jogar, com 2 zagueiros. Não é porque chegou o Barbosa, que tem que enfiar ele no time, parece que é obrigado a enfiar ele no time, e hoje ele jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, não sei porquê,
né? Se saiu machucado, se foi por uma opção do Abel, não sei. E entrou o Murilo, que não vinha jogando bem. O Murilo não vinha jogando bem. E aí o Abel saca o Murilo, põe o Barbosa e joga com 2 zagueiros e 2 laterais, fazendo função de lateral. Ninguém fazendo função de terceiro zagueiro. Esquece isso, que isso é uma bobagem que falaram hoje. Então, 2 laterais jogando como lateral, e o Palmeiras faz um segundo tempo muito bom. Muito bom. Começou, olha só, eu anotei, 1 minuto gol do Flaco, 6 minutos gol do Vitor Roque, 10 minutos gol do Maurício. Então resolveu a parada em 9 minutos de futebol. 9 minutos de futebol. A gente tem os gols aí, vamos até ilustrar aí, ó. Os gols do... Esse já foi o quarto gol do Flaco, né? Esse já foi o 4º gol do Flaco, um golaço do Flaco também. O cara ficou até com medo que a bola ia nele lá, mas a bola foi para a rede, o repórter lá ficou meio assustado, mas a bola foi para a rede, caiu na canhotinha do Flaco. Flaco de centroavante, terminou o jogo assim, pelo menos, né? No primeiro tempo era aquele Flaco de meia, Vitor Roque de centroavante, quebrando a bola ainda, mas ele vai melhorar. Mas o Flaco de meia, né, fica longe do gol não sai. O Flaco chegou, centroavante, tá? O Flaco chegou a 19 gols na temporada. 19 gols na temporada. Nós estamos aí, estamos terminando agosto, o Palmeiras fez 24, faltam 14 no Brasileiro, faltam 5, no máximo 5 na Copa do Brasil e 5 na Libertadores. Então são 14, são 24 jogos. Faltam 24 jogos para o Palmeiras da temporada ainda, e o Flaco já tem 19 gols. A melhor temporada dele foi a temporada do ano passado, 25 gols. Então o Flaco está pertinho, dá para tranquilo para bater essa melhor temporada da carreira dele, chegar aos 25 gols, ou mesmo passar os 25 gols. Mas para isso ele tem que jogar onde ele jogou no segundo tempo, como centroavante. O cara joga ali, o cara é matador. É o melhor atacante que o Palmeiras tem, com 19 gols marcados e 9 assistências, hein? E 9 assistências. Então não dá para desperdiçar talento, né? Não dá para a gente colocar o Arias só para correr atrás de lateral, não dá para colocar o Alan de ala, não dá para colocar o Flaco de meia, né? Então só as coisas começarem a funcionar, ou seja, cada jogador na sua posição onde rende mais. O Palmeiras tem bola, tem jogador, a diretoria contratou, tem um time forte. O Abel nunca treinou na carreira dele, que é curta, um time tão bom como esse do Palmeiras. Agora tem que fazer essas peças funcionarem, né? Tem que fazer essas peças funcionarem. E hoje, sim, o Arias, eu acho que estava descansando para quarta-feira, a gente tem até que entender, o Arias depois da Copa vem ficando muito tempo, eu ia dizer que ele está jogando muito, mas não, ele está ficando muito tempo em campo. Jogando muito ele não está. Espero que ele comece a jogar muito a partir de quarta-feira. Mas eu entendo também que esse negócio de ficar muito atrás de lateral não deve ser algo que o Arias faça de boa vontade. Tem que fazer porque tem que cumprir a função tática, né? Mas não acho que ele faça assim de tão boa vontade o tempo todo ficar marcando lateral. O cara é atacante. O cara entra em campo e fala assim, hoje eu vou ser marcado, vai ter trabalho para driblar o cara, para ir para cima, para chegar perto do gol, para dar um passe, para fazer o gol. Ele está entrando com a preocupação assim, nossa, hoje eu vou correr atrás do lateral o jogo inteiro. Então não é legal para atacante. Não é legal para atacante. O cara quer jogar, quer ficar perto do gol, quer estar por ali para resolver a partida. Mas não resolver defensivamente, tendo que correr atrás do lateral, né? Então eu acho que cada um na sua, a gente vê um Palmeiras jogando a bola como jogou hoje, por exemplo, e que foi um segundo tempo que dá assim aquela satisfação de ver o time jogando, que dá aquela alegria e assim a confiança de que esses jogos decisivos que vêm pela frente, aliás, é Santos agora na Copa do Brasil, na outra, depois terminando a Copa do Brasil, que são 2 semanas seguintes, já vem a quartas de final da Libertadores também, então são jogos decisivos, importantes, e que o Palmeiras precisa jogar um pouco mais de bola, como jogou no segundo tempo. Então traz essa confiança, e eu espero que o Abel tenha entendido também, né? Espero que ele tenha entendido, e hoje a gente vai ouvir aqui, daqui a pouquinho, a entrevista do Abel, que o Palmeiras, ele se reencontra com 2 zagueiros. Porque daí ele coloca um jogador mais de frente. Ele coloca... né, hoje ele teve Vitor Roque e Flaco. O Vitor Roque não está bem ainda. Mas o Abel está deixando ele em campo, ele ir recuperando. E tá certo, daqui a pouquinho ele vai voltar a ser aquele Vitor Roque que faz os golzinhos dele. Hoje até fez um de pênalti, né, que o Flaco entregou a bola para ele bater. Eu acho até que o Flaco deveria ter batido.
mas o Flaco entregou para ele bater, e o Vitor Roque fez o gol dele, que traz centroavante, atacante, tem que fazer gols. O cara tá com a cabeça boa, ele tem que botar a bola na rede. Então, o Vitor Roque só chegou a 7 gols nessa temporada. É pequenininho a marca dele. Pequenininho. E ficou muito tempo machucado, é verdade, mas quando voltou agora, de novo, não volta bem. Então, ele voltando, fazendo os golzinhos dele, vai ser importante para o Palmeiras, até porque nessa fase decisiva ali, vai ser importante ter um Vitor Roque bem. Ter um Vitor Roque com confiança, ter um Vitor Roque que arrisque as jogadas ali dentro da área, perto da área, e um cara que consiga ler um pouquinho melhor o jogo também. Então, eu acho que é importante, mesmo ele não estando jogando bem, deixa ele ali, deixa ele vai ali, pegando confiança, pegando ritmo de jogo. Daqui a pouquinho, eu acho que a gente vai ver um Vitor Roque melhor na partida, porque a gente tem um Flaco voando. Mas deixa o Vitor ali, ele não jogou bem os primeiros 45 minutos, deixa para a próxima. Danilo, começo com você. Segundo tempo bom no Palmeiras, hein? Muito bom. 4-1, fez 4 gols, 3 gols lá em 10 minutos, tal, resolveu a parada. Lembrou aquele time, o bom Palmeiras, não? Não é um bom sinal? Aí aumentou a diferença pro Palmeiras, pro Flamengo de novo. Pelo menos na eficiência, né? Eu falei até na sexta-feira que a gente viu o Palmeiras não jogando tão bem, mas também que tinha perdido aquelas características que você olhava e pensava, bom, o Palmeiras não joga bem, mas é competitivo, não toma virada, sempre faz um golzinho, difícil de ser batido, difícil de ser vazado. O Palmeiras tinha perdido isso e aos poucos tá recuperando. Primeiro tempo foi muito, mas muito ruim. E teve uma boa participação do Carlos Miguel, em um dos lances, inclusive, me parecia ali posição de impedimento, mas ainda assim ele foi bem. Então eu acho que essa vitória, ela segue naquele ritmo que eu falei para vocês, de o Palmeiras ir recuperando a confiança. Então o Carlos Miguel, ele fez uma participação importante no primeiro tempo, foi bem também no segundo tempo, quando o jogo já estava encaminhado, mas foi bem. Chegou a ser aplaudido pela torcida no Bank Park, então isso é importante para um goleiro que estava inseguro, ainda mais para um goleiro. Importante também para o Vitor Roque, que não marcava gol há 12 jogos, voltou a quebrar o jejum novamente contra o Vasco, assim como já tinha sido no passado recente. E o Flaco Lopes, claro que também fez 2 golaços, o primeiro acho que mais golaço do que o segundo gol dele, para mim foi um golaço, mas com uma leve colaboração ali no posicionamento do Léo. Então acho que o Palmeiras ele segue nessa caminhada de ir recuperando a confiança. Nos últimos 2 jogos, contra o Cerro e contra o Vasco, foi muito claro para mim como o time muda depois de fazer o gol. E isso, o Palmeiras sempre teve essa característica, né? Então, recuperar isso é muito importante. O Palmeiras jogou um primeiro tempo em que o Carlos Miguel foi o melhor, o Thiago Mendes teve uma boa chance para o Vasco, criou pouquíssimo, na verdade talvez não tenha criado, acho que a única chance que o Palmeiras teve um pouquinho melhor no primeiro tempo foi um drible do Alan pela direita, quando ele cruza, e aí o Arthur teria a chance de cabecear, mas o jogador do Vasco tira antes, e só. Aí no segundo tempo, muda só o Murilo pelo Barbosa. Uma goleada muito boa aí, o Palmeiras agora ficou na liderança, porque o Flamengo perdeu também, né? Então foi muito bom ter ganhado, porque deu uma distância até que boa, tinha diminuído, porque o Verdão tinha perdido pontos, né? Deixa eu só conferir aqui para quem foi mesmo. Foi para o Fluminense. Aí o Flamengo foi e ganhou, né? Do Mirassol. E aí deu uma diferenciada aí nos pontos. Só que agora voltou tudo ao normal, porque o Palmeiras ganhou e o Flamengo perdeu para o Cruzeiro. Então o Verdão continua embalado ali, 6 pontos de vantagem, isso é muito bom, porque tem um jogo a mais, né? Então é bom dar uma distanciada, porque se descontar esse jogo, né, e o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, vai a 48. Aí fica apenas 3 pontos de diferença. Então é importante ir ganhando. O Verdão, que tem aí atualmente, né, a melhor defesa do campeonato, empatado ali com o Atlético Paranaense, e o segundo melhor ataque da competição, perdendo apenas para o Flamengo por 1 gol. Então vamos ver aí como é que vai ser, né, o decorrer aí dos próximos jogos. O Palmeiras tem uma tabela muito boa. O mais difícil ali é só o Mirassol fora, mas depois tem o Mirassol fora não, tem também o Botafogo fora, né? Mas aí tem depois o Choque Rei, mas sim, em casa, graças a Deus, dá pra ganhar tranquilamente. Comenta aí o que você acha. O Verdão vai ser campeão aí do Brasileirão? Eu acho que tem grandes chances, vem jogando bem. A torcida aí um pouco brava, né? Porque o Abel às vezes vem sendo um pouco teimoso, mas eu acredito que dá pra ser campeão aí desse brasileiro. Comenta a sua opinião abaixo, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera.